Está começando mais um Pode Valorizar, o podcast da revista Valorize, que você já sabe, né, gente? É a revista que mais cresce na região. E a gente está aqui hoje com uma baita de uma profissional, espera um pouquinho que a gente já vai falar com ela. A gente precisa agradecer os nossos patrocinadores. Primeiramente, Espada Abdala. Gente, é um momento nostálgico, é algo maravilhoso quando você vai... É tão bom você ir num profissional e tá feliz, ainda mais na saúde, né? Às vezes a gente fica preocupado com a saúde. Mas ali no Espada Abdala você vê quem está dentro da barriga, o seu futuro. E também, né, eles cuidam da sua saúde, né, a parte de ultrassonografia completa é com Espada Abdala. Gente, não tem como falar de outro. Também gostaríamos de agradecer ao Marcelinho Estética Automotiva. Gente, o Marcelinho dá aula para outras pessoas. Então, olha o nível de profissionalismo. Ele não lava, ele dá aquele talento. Marcelinho Estética Automotiva. E também junto com a gente, agradecer por último aqui, Moni, né, o mais novo, né, Clube de Descontos de Pinhal. Se você tem o cartãozinho do clube, você tem desconto em mais de 100 lojas aqui da nossa cidade. Então, já sabe, né, entra pro clube agora mesmo, a partir de R$14,90, gente, é muito barato. E você ganha 100, R$200 por mês de desconto estando dentro do clube. Para dar início aqui, conhecer um pouco mais sobre a Nádia Delbin. Seja bem-vinda, Nádia. Obrigada, Felipe, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, com a revista Valorize e com todos vocês que vão assistir. É isso aí, gente. Hoje eu falei papo responsa. A Nádia é muito além do que uma psicóloga, né? Uhum. Fala assim rapidamente a tua profissão. Uhum. Eu sou terapeuta clínica, né? Eu sou pós-graduada em psicoterapia transpessoal. Vou começar aqui, Felipe, fazendo uma diferenciação. Né? Existem algumas abordagens, né? Existem psicólogos, existem psicanalistas, existem psicoterapeutas. Geralmente as pessoas acham que é tudo a mesma coisa, mas não é, são formações diferentes. Eu sou psicoterapeuta de abordagem transpessoal, que é a quarta força da psicologia. Vamos adivinhar. Gente, isso aqui pra mim tá um pouco em inglês, tá? Uhum. Mas é por isso que esse podcast tá existindo. Uhum. A gente vai saber tudinho como funciona. E cá entre nós, cuidar da mente hoje é algo essencial, né? Sim, exatamente. E oferecimento desse podcast com a Nádia Delbin, Águas Prata, gente. E Nádia, a gente tem um presentinho pra tu aqui. Um pack, a Água Prata mandou, você vai levar embora, todo teu. Pra drinks não alcoólicos. Olha, assim, ó, a Larissa, minha esposa, né? Apaixonada no de gengibre. Tem de pink lemonade, tem vários sabores aqui que você pode conhecer e desfrutar. Águas Prata é água leve, é água de verdade, né, gente? Vamos lá então bater esse papo. A gente já viu aqui a Nádia rapidamente trouxe um pouquinho das diferenciações da área, né? Sim. Mas vamos começar literalmente do início. Sim. Nádia Delbin. Que nome bonito! Parabéns! Obrigada! Eu achei muito bonito o teu nome. Parece um nome egípcio, né? Nádia. Da onde surgiu? Você sabe de onde que o significado? De onde surgiu Nádia? Nádia significa esperança. Esperança. É de origem russa. Então não é Nádia, gente, é Nádia. Tá bom? Muito bonito o nome. Sim, obrigada. Parabéns. E é pialense? Sim, eu sou pinhalense, sou nascida aqui em Pinhal. Minha família é daqui, a família do meu marido também. A minha mãe é bem conhecida aqui em Pinhal. Ela trabalhou 35 anos na Escola Batista Novaes. Ela foi secretária ali, então... Quem que é tua mãe? Ela chama Neuza. Na verdade, assim, é Neuzinha, né? Todo mundo vai conhecer Neuzinha. ela. Pô, eu estudei da quinta a oitava no Batista. Provavelmente conheci. Sim, ela te conhece. É mesmo? Então. Quando ela disse que eu vim aqui, ela te conhece. Show de bola. Então, e minha mãe, né, a família materna e paterna são daqui, eu sou natural de Pinhal, né, eu morei um tempo fora de Pinhal, fui para São Paulo estudar, passei 10 anos lá, morei 10 anos lá, né, enfim, o meu marido também é pinhalense, a gente estava morando em São Paulo, né, isso foi em 2000 e, enfim, nem lembro. Mas a gente tinha uma vontade, né, de voltar para o interior, né, mas naquela época não tinha essa questão de trabalho remoto, né, então assim, a gente foi para Campinas, né, a gente saiu de São Paulo em 2013
E a gente veio... Eu vou pro interior, mas não tão interior, né? Então, porque na época tinha essa dificuldade, né, da questão do trabalho e tal. E aí a gente foi pra Campinas, né, queria sair daquela loucura de São Paulo, e a gente morou 5 anos lá. Minha filha nasceu lá, né? Então foi 15 fora de Pinhal. 15 fora de Pinhal. E aí a gente morou 5 anos lá em Campinas, e aí eu já tinha minha filha, né? E aí entrou a pandemia. E aí foi aquele caos, todo mundo confinado. E a gente, na segunda onda da pandemia, a gente falou, vamos pra Pinhal, né? Vamos sair daqui, vamos esperar essa loucura passar. E a gente veio, era pra ser provisório, mas virou definitivo. Ai, que show. Bom filho a casa torna, né, gente? Sim. Não quis saber da agitação de São Paulo. Não. E aí, assim, a gente voltou pra cá, a gente gosta muito daqui, né? E aí, agora, com essa flexibilidade também, né? Porque, assim, né, a pandemia foi uma coisa muito ruim, muito caótica, mas ela deixou algumas coisas boas, né? Sim. Então, assim... Ela acelerou muitos processos, né? Sim. Então, assim, hoje, né, eu faço atendimento online, né? Eu tenho clientes fora de Pinhal, mas também atendo aqui em Pinhal, né? Que é, assim, também é minha terra do coração, né? Sim, com certeza. Sim. São Paulo morou onde? Eu morei na Saúde, morei em Moema, na Zona Sul. Morei um tempo lá, trabalhava lá e morava lá. Mas era uma vida muito louca, porque assim, imagino. Eu trabalhava tipo a 4 quilômetros da minha casa, às vezes eu levava 2 horas pra chegar. Olha só. E aí tipo, eu falei, não, chega. Não dá, né, não gente? Não dá. Não é verdade. Aí a gente chega aqui no interior, Não. é tudo tão pertinho, tão rápido, né? Nossa, sim. E aqui, né, rede de apoio, né? Sim. Então eu tenho filha, quem é mãe sabe. A gente vai conversar também disso aí. Mas vamos falar da Nádia aí. A Nádia cresceu, estudou sempre aqui em Pinhal. Sim. A parte do ensino médio, fundamental. Eu estudei aqui, eu fiz... estudei no Cardeal Leme, né, no Batista Novaes, depois no Cardeal. A minha primeira graduação foi aqui em Pinhal. Foi aqui no Centro Universitário, né? E aí depois em São Paulo eu fiz outras coisas, né? E depois em Campinas também, né? Eu falo que CDF é duro, né? Porque a gente não para nunca, né? Eu queria ser assim, viu, gente? Tá doido. Assim, mas a Nádia de, sei lá, vamos falar da Nádia criança. Sim. Já imaginava essa área de atuação quando adulta ou não? Olha, eu sempre gostei de papo cabeça. Eu fui aquela adolescente que, assim, eu nunca fui da galera, porque, assim, eu sempre gostei de ter papo cabeça, sabe, assim, e mesmo assim, na época de adolescente, né, a galera queria fazer a curtição, falar besteira e tal, e eu sempre fui mais introspectiva, né, que é a minha, né, depois estudando psicologia eu fui entender, né, disso, que eu vibro nessa energia mais introspectiva mesmo, né, introvertida. E aí, então, eu sempre gostei, assim, sabe, mais de uma coisa mais filosófica, de conversas mais profundas e tal. Mas, a princípio, o que, assim, né, aos 20 anos de idade, né, o que me chamava era a questão da criatividade. A minha primeira graduação foi de comunicação social. E aí, eu trabalhei, né, muito tempo nessa área. Show! E aí, assim, essa parte da criatividade, né, e das coisas artísticas foi algo que sempre me despertou. E que, querendo ou não, não sei se é um desafio, mas a pessoa introvertida na área da comunicação já é algo... Sim, é que assim, eu sempre fui a pessoa da criação mesmo. Então, assim, eu era mais back-office, né? Sim. Eu ficava, assim, mais por trás ali das coisas. Fone no ouvido, notebook, livros... Exato. E aí... Deixa o microfone pros outros, né? E aí foi muito legal, nossa, foi muito bacana, foi uma experiência que com certeza me enriqueceu demais, né? Mas aí, né, a vida passou. E aos 40 anos, eu tinha mudado muito, né? Eu já não era mais aquela pessoa de 20, né? Assim, a vida passou, as coisas, né? Tipo, a gente vai vivendo e vai se transformando. E aí, eu sempre... trabalhei essa questão de autoconhecimento, eu estava fazendo terapia, né? Foi também depois da pandemia, né? Eu estava em processo, né? Deixa eu dar só uma pausa, Nádia. Gente, eu falei que aqui o papo era responsa mesmo, era de qualidade. Vamos dar uma de Marçal aqui, né? Pega o código. Gente, olha essa frase que ela falou, é sensacional. Como que é? A gente vai mudando. A gente vai mudando. Sim. E não tem problema mudar
Não, que bom que se a gente está mudando, isso é um ótimo sinal. Sim. Né? Porque a gente vai falar, né? Pensei em fazer um pouquinho isso, depois a gente vai falar um pouquinho de mortes e renascimentos, né? O quanto que a gente vai morrendo e renascendo na vida, né? Sim. Ou que deveria fazer isso, né? Porque acho que é pro bem nosso, né? Sim. Porque assim, tem gente que eu falo que é a síndrome de Gabriela, né? Nasci assim, vivi assim, vou morrer assim. Poxa, que pena, Sim. né? Porque assim, a gente veio, né? Assim, a gente está na vida para se melhorar, para evoluir, para Exatamente. Enfim, independente da abordagem. Mas então mudar não tem problema. Não, mas isso é bom. Isso é ótimo. Continuando. Sim. Aí, essa parte criativa foi aflorando. Sim, aí eu trabalhei, né, comecei com essa, você me perguntou se desde cedo, né, eu sempre, né, gostei dessas conversas mais profundas, sempre fui uma pessoa mais observadora, mais reservada, né, nessa questão de não era tão expansiva e tal. Trabalhei um tempo com essa questão da criação, porque criação, arte sempre foi uma coisa que eu gostei. Mas aí então, em dado momento, eu estava em processo terapêutico, né, para o meu autoconhecimento, né, que eu acho que é fundamental, acho que é algo que deveria ser ensinado na escola. No jardim da infância. E aí eu iniciei uma pós-graduação em psicologia e me encantei. E aí eu falei, não tem mais volta, né. E isso aí, na parte comportamental? Na verdade, essa abordagem minha, ela chama transpessoal. A comportamental, ela é uma das abordagens. Sim. Né? E a transpessoal é outra. Né? Eu trabalho nessa... Enfim, eu fiz essa pós-graduação, né, em psicologia transpessoal e falei, bom, né, agora não tem como, né? Não tem foi como. Fazer a pós já com 40 anos. Sim. E aí me encantei, me apaixonei. E aí eu falei, não, agora acho que é isso, né? Assim, eu senti esse chamado, né? Pra trabalhar, me encontrei. Legal. Né? Nesse novo momento, né? E eu falo que as coisas tudo vem a seu tempo também, né? Talvez assim, se eu tivesse, né? Talvez com 20 anos eu não tivesse maturidade também, né? A maturidade que eu tinha aos 40. Né? Você como estudiosa aí, né? Da mente e tudo mais. Essa questão da maturidade. Você acha que tem o momento certo, cada um tem o seu momento? Muita gente se dá se perguntando isso, né? Pô, não me sinto adulto ainda, eu sou muito... Eu tô me achando, nas minhas rodinhas de amizade, a gente fala muito isso. Sim. Pô, tô muito velha, eu saio e já quero voltar pra casa. Sim. Você acha que a maturidade chega mais cedo pra alguns? Como que... Eu acho que sim, né? Eu acho que essa questão da comparação, ela é uma fria. Né? Essa questão de se comparar é uma coisa que eu não gosto, né? Porque cada pessoa é muito peculiar, né? A gente tem uma fala, né, que fala assim, que do ponto de vista biológico a gente é muito parecido, né? Todo ser humano, a gente tem lá uma estrutura todo mundo parecido. Mas do ponto de vista psíquico, né, emocional, cada um tem a sua bagagem. Então, assim, é complicado ficar comparando. Tem pessoas que, né, assim, não é uma coisa que todo mundo segue aquela fila. Sim. Mas tem, sim, algumas coisas que, em linhas gerais, né, que, assim, tem o tempo, as etapas da vida, né? Não sei se você gosta de videogame, né, mas como se fosse, assim, passando de fase, né? Eu imaginei que você gostava. Então, assim, tem uma questão, sim, que tem, né, a cada ciclo de 7 anos a gente vai passando de fase. A gente ciclo de 7 anos? A cada ciclo de 7 anos. Eu tô falando isso, gente, é óbvio que eu ia gravar um podcast e ia fazer uma consulta grátis, né, gente? Óbvio, né? É que assim, sustou me pro videogame e lembrei na hora. Eu tava falando com a Larissa e falei assim, pô, parece que eu me perdi um pouco do Felipe, que era o Felipe. Eu gostava de videogame, eu tô sem videogame. Semana passada eu comprei um videogame. Então assim, o carro, eu gosto de mexer no carro, pô, tô com o meu carro, você olha dele, é carro de família. É filho, esposa, não tem nada da pegada minha que gosta de mexer em carros. Eu falei, não, preciso voltar um pouquinho, né? Viver um pouquinho esse meu. Sim. Mas você acha que isso é momentos então da vida? Acho que assim, são questionamentos, né? É sempre importante, né, a pessoa se questionar, né? Porque quando a gente fala de autoconhecimento, né, as pessoas, elas, né, vou te perguntar, vocês conhecem bem? Vou fazer uma consulta aqui. A gente acha que sim, né? Então, a gente acha que sim. Tem especialistas, né, tem estudos que falam que, assim, o nosso nível de consciência, na verdade, é de 5%. 95%. Eu me conheço 5%?
Então, assim, 95% é reino do inconsciente. Né? É como o desenho do iceberg lá. Aquilo que a gente sabe é aquela pontinha. Tem toda uma estrutura embaixo. Tem toda uma história aqui embaixo. Então, às vezes a pessoa fala, porque, sei lá, alguém em casa E lá... o meu eu hoje não acessa. Não acessa. Então, assim, a nossa consciência, ela pode transitar em vários níveis, né? E aí, assim, tem uma parte, né? Imagina como se fosse um círculo. Um oval, né? Sim. Então, assim, a gente tem o inconsciente inferior, né? Nesse inconsciente inferior, fica tudo que a gente não dá conta de olhar. É tudo que é inconsciente, né? Está na sombra, né? Na sombra, não, tudo que a gente não vê, né? Então, assim, traumas, né? Fobias. Aquilo que eu não vejo ou que eu não quero ver? As duas coisas. As duas. Né? Então, assim, tem esse inconsciente inferior, tem o inconsciente superior, que também é tudo que eu ele é inconsciente, né? Só que são luzes, né? Assim como a gente tem sombras, a gente tem luzes. E a gente não tem a mínima noção delas. Porque elas também são inconscientes. E mais no meio dessa faixa aí, né, se a gente fosse traçar assim, um gráfico, tem as coisas que elas já estão, ou numa gestação psicológica, porque assim, a parte que a gente tem de consciência é muito pequena. Por isso que quando a gente fala de autoconhecimento, e as pessoas falam, não, eu sei de mim, não, eu sei, tenho certeza, tal. E aí, a gente vai ver que não é bem assim. Né? Autoconhecimento é uma coisa muito profunda. Né? Então, às vezes a pessoa fala, porque fulano é super irritado e que tal, tá, mas assim, isso é a ponta do iceberg. O que tem embaixo? Essa irritação vem de onde? Sim. Né? Então, assim, e a gente vai pra vida, né? A gente cresce, a gente adultece, a gente vai pra vida e a gente vai reagindo. Só que tem isso, nada é por acaso. Então, assim, a sua personalidade, os seus traços, os seus comportamentos, o que você gosta, o que você não gosta, tudo tem um porquê. Sim, tudo isso foi criado um dia, né? Em algum momento... Aos poucos, durante anos, né? Isso. Né? Isso forma o consciente e o inconsciente. Isso. Tu mencionou que gosta muito da área de... Tu falou que gostava, né, da área da filosofia, né? Sim. Acho que a psicologia em si veio da filosofia, né? A psicologia seria o quê? Uma ciência da filosofia? A psicologia ela é uma ciência, né? Ela é considerada uma ciência. E ela, eu não sei te dizer assim, teoricamente, assim, as bases, né, da filosofia e tal, não é o meu campo de estudo. Mas a psicologia, sim, né, ela estuda a mente, né, e assim, ela é categorizada como uma ciência, né, não é uma coisa, né, não, ela é uma ciência mesmo. Sim. Né? Eu falo que assim, teve uma época, uns 10 anos atrás, eu lia muito, gostava muito de ler, hoje eu não leio nem 5% do que eu leio. E eu sempre gostei muito da área, mas acho que nessa parte comportamental. Sempre gostava muito de ver sobre Freud, né? Sim. Né? Na parte de psicanálise. Isso, Freud é da psicanálise. Acho interessante porque assim, mas quando fala da psique humana, vem de alma. E aqui a gente vai tendo as perguntinhas e conhecendo um pouco. A psicologia, né? As pessoas que têm essa dúvida, o trabalho que você faz hoje, você acha que a espiritualidade julga muito? Não. Essa abordagem que eu atuo, que é a transpessoal, né, e aí assim, sem a mínima pretensão de entrar em questões, né, de religião, de nada disso, porque pra mim, acho que assim, todas as religiões são maravilhosas, né? Se faz a pessoa melhor, tá perfeito. Mas nessa abordagem transpessoal, porque é trans, né, além do pessoal, porque algumas linhas de psicologia, a pessoa vai pra terapia e elas vão entender a pessoa, sei lá, desde a vida intrauterina, o que aconteceu na gestação, eventualmente a mãe teve algum problema, ou sofreu algum trauma, então assim, a partir daquela linha do tempo pra frente, o que aconteceu com essa pessoa, pra analisar ela. A transpessoal, ela vai além, né, então assim, além disso, né, ela explode, né, então assim, entende-se que a gente já vem, quando a gente é concebido, a gente já vem com o nosso pacotinho, com a nossa mochilinha de coisas que precederam, né? Sim. Então, assim, transpessoal vem daí, né? De tipo, além do pessoal. Não sei se eu respondi essa pergunta, vamos deixar mais claro. Esse olhar bem amplo. Sim. E ela vai bem profundo. Então, assim, ela não vai tratar comportamentos, coisas, tipo assim, o iceberg, é a parte lá de baixo. A gente vai olhar pra essa questão. Pode vir até do útero da mãe. De antes.
Na transpessoal pode vir de antes. O que seria o antes? Vidas passadas? Interessante. Sim. E isso, na terapia, Aham. vai cavando. A gente vai cavando e aí, assim, o inconsciente, né, da pessoa, né, a gente fala que a gente tem uma sabedoria interna, né, e a gente usa muito pouco dela. Sim. Então, assim, por exemplo, se está no inconsciente inferior, ou no superior que seja, mas assim, se são coisas que são inconscientes, é porque a pessoa ela ainda não tem estrutura para olhar, por isso está inconsciente. Mas quando a gente faz uma expansão de consciência, é isso que a gente faz na terapia, quando a gente faz uma expansão de consciência natural, né, porque assim, por exemplo, uma pessoa ela usa uma droga, ela toma lá alguma coisa, e aí ela expande a consciência. Mas assim, sem filtro, porque ela foi para lugares que não necessariamente não estava pronta para ver o que tinha para ver. Quando a gente vai trabalhando isso no autoconhecimento, existe uma sabedoria interna muito perfeita, né? De que assim, o que está pronto para ver então, ela vai trazendo, né? Aquilo que a pessoa está pronta para ver. E isso vai acontecendo de uma maneira natural, sem conflito, que a pessoa dá conta de ver. Então, assim, ela vai expandindo a consciência, né? Como assim, imagina como se fosse isso, né? Todo fragmentado. Então, tem uma parte inconsciente aqui, tem uma aqui, tem, né? Tem um monte de coisa. E aí, tipo, como se essas divisões elas fossem ficando menores. Ela vai expandindo, ela vai sabendo muito mais dela. Ah, por que eu sou assim? Por que eu reajo assim? Por que tal? Vai acessando as suas potencialidades, as suas luzes, né? Ela vai entendendo ela mesma, né? Porque assim, tem pessoas que falam assim, nossa, eu sei que eu tenho que fazer, eu não consigo. Eu sei que eu tô errado, mas eu não consigo mudar. Mas aí por quê? O que tem por trás? Tem um porquê. Tem. Sempre tem um porquê. Nada é do acaso. Nada é do acaso, exatamente. E aí ela vai fazendo essa expansão de consciência. E a Nádia hoje, ela rompe as fronteiras para ajudar. Então, o terapeuta, né, eu no meu trabalho, eu vou fazendo, né, eu vou conduzindo, porque assim, eu não vou dar conselhos na terapia. Olha, faça isso, faça aquilo, nossa, né, então não é nada disso. Mas eu vou fazer perguntas e a pessoa vai, né, nossa, ela vai se questionando. Nossa, eu nunca, não estava olhando para esse ângulo. Nossa, né? E aí, então, ela vai começando a expandir, né? Tipo, essa semana eu tô muito ansiosa, eu tô irritada e tal. Tá, por quê? Depressão, né? E hoje, né, Felipe, a gente sabe como estão as coisas, né? Hoje, a gente tem 300 milhões de pessoas no mundo com depressão. Isso são dados da OMS. Quando a gente fala de ansiedade, né? E quem é que não tem ansiedade hoje em dia, né? Exatamente, eu sou nível 3.0. Hoje a gente tem 60% da população mundial, que isso representa mais ou menos 4,8 bilhões de pessoas. 60%? 60% da população. É mais da metade do planeta. Sim. Com algum transtorno de ansiedade. No Brasil, isso é de 10%. É muita gente. Na verdade 9,3%, mas 10% representa 18 milhões de pessoas. E aí você vai falar, tá, mas a ansiedade, na verdade, ela não é ruim, né? Sim. Só que... Descontrolada. É porque ela é um sistema de alerta do corpo. Então, ela não necessariamente é ruim. Mas quando ela está, né, descontrolada, ou aí ela vira um transtorno. Sim. Né? E transtorno de ansiedade, assim, a gente não vai entrar super nos méritos hoje, mas assim, existem vários tipos que a pessoa falou, eu tenho ansiedade. Pode ser um monte de coisa. Sim. Pode ser... Isso que você está falando é muito interessante, até tinha anotado aqui também. Depois a gente vai voltar a falar do teu trabalho específico. Mas eu acho muito legal, e vamos aproveitar, né, gente, que a Nádia está aqui, vamos abordar esses pontos. Tu falou da dimensão desses transtornos, da depressão, ansiedade e motivos e formas. Até anotei aqui, parece que uns 20 anos para cá, tudo se deu nome. Antigamente, essa pessoa é esquecida, hoje tem TDAH. Então a gente deu nome a alguns transtornos, a gente identificou isso e acho que é uma forma de tratamento, acho que é melhor, né? Mas que eu queria ver de você que está há tempos estudando, você acha que nesses 20 anos também, o mundo, eu falo assim, porque a minha vida sim, tipo, eu falo, a gente é empreendedor, parece que o empreendedor ele tem mais chance de ansiedade do que um CLT, vamos dizer assim, né?
Porque é muita coisa pra correr atrás. Ele tá ali na cama dele, tá pensando Sim. em vender o produto dele. Quando a gente Sim. trabalha como CLT, a gente vai embora com a vida nossa, Sim. dali, né, pessoal? Tu acha que o mundo em si, ele se moldou para que essas doenças aumentassem? Então, eu vou fazer algumas perguntas aqui, vou trazer Vamos lá. algumas polêmicas. Vamos lá. Porque assim, as pessoas falam, né? Ah, mas o mundo tão caótico e tal, né? Tudo bem, mas assim, como é que tá o seu mundo interno? Porque assim, né, quando as pessoas falam, ah, o mundo tá um caos, e é verdade, Sim. né? Você falou, a gente tem muita pressão, né? E além disso, assim, né? As questões do dia a dia, as coisas, né? Tipo, a vida financeira e tal, e guerra, e política, e tanta coisa, por isso que as pessoas estão surtadas. Mas pera, né? Vamos lá. Então, assim, primeira coisa, né? Hoje as pessoas elas estão muito desconectadas de si, né? De si. Porque assim, a pessoa acorda, o que ela faz? A primeira coisa? Celular. WhatsApp. Deixa eu ver o que tem de mensagem, o que eu tenho que responder, Sai do WhatsApp, rede social. Vai lá, vai zapear todas as redes sociais que ele tem. Olha no relógio, tá atrasada. Sai correndo. Aí vai tomar um café da manhã e liga a televisão. Então assim, tipo, ela tá sempre olhando pra fora. Né? Então assim, eu tô sempre vendo a vida do outro, o que eu tenho que responder pro outro, papapá. Então assim, é uma vida para fora, né? Sim. E assim, tem um dado que assim, eu acho assim, um absurdo, mas assim, no Brasil, o tempo médio de tela das pessoas é de 9 horas dia. 9 horas e 13 minutos. É muita coisa. Você trabalha 8, fica 8 no celular e dorme 8. Isso, é quase isso, né? Então assim, 9 horas, né? É o segundo... É muito, né? É muita coisa. De 24 horas, 9 horas as pessoas passam na frente de uma tela. Vendo pra fora. Vendo pra fora, porque daí ela tá lá, ela tá fuçando, o vizinho, né? Aquela pessoa que eu sigo, tal, enfim, né? Vendo a vida dos outros, né? Vendo a vida do outro. Eu me desconecto assistindo séries. Tá, aí você tá vendo de novo. Ela não tá pensando nela, ela tá lá, né? Vou relaxar. Ela tá lá olhando pra fora. Então tem muito essa questão da vida pra fora. Então por isso que eu acho que assim, quando as pessoas, né, a gente vê essas taxas, ansiedade, depressão, o que as pessoas sabem delas? Que é uma loucura, né? Todo mundo vendo a vida do outro, eu fico vendo a tua, tu fica vendo a minha. Isso. Mas a gente não vê a da gente mesmo. Então, e aí assim, né, eu te pergunto, então tem esse índice, né, a média global de tempo de tela é de 6 horas, no Brasil é 9, que é o segundo maior, só perde pra África do Sul, que é tipo 9 horas e 20 minutos, é um pouquinho só a mais. Mas, tudo bem, aí eu vou perguntar, tá bom, então assim, você tem lá a sua rotina, né, e você faz todas essas coisas, quanto tempo do dia você pra pensar em você? O que eu tô sentindo hoje? E antes de falar da questão do olhar pra dentro, acho que vem um efeito dominó aí também, né? Sim. Porque eu fico vendo pra fora, obviamente, minha alimentação piora. Sim. O meu relacionamento, Sim. obviamente, também piora com pessoas, até dentro de casa, pra fora. Sim, sim. Questões sociais, questões de esporte. Sim. Então vira um dominó Sim. que chega uma hora que pira, né? Sim. Sim. Então aí que entra, viu gente, eu tô tentando raciocinar o que eu tava falando ali, né? Sim. Acompanha comigo. O olhar pra dentro, vamos tentar explicar um pouco melhor, vamos tentar entender. O que seria o olhar pra dentro? Então, eu vou acordar de manhã, vou fazer o quê? O que eu tô sentindo hoje? Como é que tá meu corpo, né? Assim, eu tô com alguma dor, hoje eu acordei indisposto, mas tipo, sei lá, aí você veste uma roupa e vai pra vida, dane-se, né? Tipo, como se, Sim. né? E aí a gente vê assim, né, quando assim, a gente olha para aqueles números de acho que uma análise de como eu acordei, isso é essencial. Tipo, o que eu tô sentindo hoje, né? Quando a gente fala de autoconhecimento é isso, porque as pessoas elas gastam tanto tempo olhando pro outro e elas não gastam quase que nenhum tempo olhando para si, né? O que eu quero, o que eu não quero, né? Quais são os meus valores? Às vezes eu pergunto para as pessoas assim, quais são os seus valores? A pessoa fala, o que é isso? Nem sei, tipo, o que assim são coisas que são negociáveis na sua vida? O que são coisas que são inegociáveis? Quais são os seus valores? A pessoa não sabe responder, né? E assim, quando a gente fala, né, assim, eu também pergunto, né? Me fala, quem é você? A pessoa engasga. Sim. Né, para responder. Agora você imagina, né? Você é empreendedor, né? Se você não fizer um plano para o seu negócio, se você não tiver um planejamento, qual a chance dele dar certo? Sim. É o Alice no País das Maravilhas, né?
Se eu não sei pra onde eu Exato. quero ir, eu vou pra qualquer lugar. Agora, tipo, beleza, aí, né, a pessoa, ela não sabe dela, ela não tem um plano, eu quero isso, eu não quero aquilo, eu quero ir pra esse rumo, eu Que eu gosto gosto, que eu não disso. gosto. Pra onde eu tô direcionando a minha vida, qual é o seu propósito? E as pessoas não sei, elas estão acordando, estão vivendo, estão dormindo, e estão acordando, e estão indo pra onde? Engraçado isso, até onde estava falando com a Larissa à noite. Essa questão do propósito. Uhum. É obrigatório ter um propósito? Tem vários propósitos, eu preciso de um. Como Aham. que tu fala disso? Não, assim, pra onde você tá indo? Quando você coloca, eu vou sair daqui... É igual uma empresa, onde eu vou estar daqui 5 anos? Exatamente, assim, você precisa ter, assim, né, se você colocar lá no Waze, né, no Google Maps, tipo, eu tô aqui, Uhum. eu vou pra cá. Sim. Ah, não, eu vou, beleza? Pra onde? E eu sei o caminho que eu vou fazer. Aham. Então, assim, tem duas coisas aqui, né, porque, assim, pra eu ter o trajeto, o que eu preciso? Qual a primeira coisa que eu preciso? Do que esse Saber endereço onde aqui? o ponto final, né? E saber de onde eu tô. Exatamente. Onde eu estou? Então, assim, Exatamente. quem é você hoje? Porque pra chegar aqui, às vezes a pessoa fala, ah, não, E às vezes eu é- estou apto para chegar lá também, né? Isso. Então, assim, qual é o ponto de partida? Esse é o número 1. Uhum. Porque sem o ponto de partida também nem dá pra pensar, tá bom, mas qual é o caminho? Eu só vou saber pra como eu chego lá se eu souber onde eu tô aqui, Sim. né? Então tem isso. Ó, próximo insight, gente. Olhe mais Aham. pra você, Aham. tá? Né, Nádia? Sim. Olhe mais pra você. Sim. E a gente olhar essa situação da pior maneira possível, Uhum. né? Até anotamos aqui, as pessoas hoje elas vivem mortas, né? Sim. Sem propósito, É. sem saber pra onde tá indo. É. E tu falou algo que eu achei muito legal aqui, né? Posso dizer essa frase, viver na vida dos outros. Uhum. Sim. Chega no momento da vida e fala, pô, o que eu tô fazendo, né? Sim. E aí, né, vai assim, escoando pra esse lugar, né, de uma depressão, né, de uma falta, porque depressão nada mais é do que assim, a perda do sentido da vida. Ah, pra que eu tô aqui? Eu não quero mais, Sim. né, a pessoa perde o gosto, né. E aí nessa questão que você falou, né, e foi até engraçado, porque agora a gente tá em novembro, né, e veio muito pro consultório a questão de morte, né, ah, porque finados, ah, foi visitar um familiar, poxa, não era uma pessoa querida. Então veio muito esse tema de morte, né, pro consultório. E aí, né, eu te pergunto, né, você tá morto ou você tá vivo? Né, você fala, não, eu tô vivo, lógico, né? Mas tem uma questão... Biologicamente, eu estou vivo. Sim, sim. E tudo assim, né, amarrando lá com o começo da nossa conversa, que foi essa questão, né, dessas taxas absurdas, né, de depressão, ansiedade. Por que tem tanta gente, né, dessa maneira hoje? Então, assim, né, essa questão, né, desse morto-vivo, como você falou, né, às vezes a pessoa, ela vai pra vida, assim, sem um propósito. Ou tem uma coisa muito interessante também, que assim, a vida, ela tá a morte, ela tá contida na vida, né? Assim, a natureza, né, dá o exemplo disso pra gente todo dia, né? Nasce o dia, morre o dia. Exatamente. O dia, hoje é dia 22? 22. Dia 21 de novembro, morreu. Não existe mais. Exatamente. Foi, né? Então, assim, tipo, ah, beleza, agora, né, vai na pracinha, a árvore toda seca, cai as folhas, Sim. fica lá na terra. O ciclo tem um fim. Né? Então, assim, a vida, ela tem ciclos, né? Então, assim, a gente mesmo, estamos lá na barriga da mamãe, belezinha, né, nenezinho e tal, aí a gente precisa nascer, né? Então, a gente morre da vida intrauterina, nasce um bebê. Sim. Né? Depois, a gente vai mais pra frente, a criança ela tá lá, né, no aleitamento materno e tal, nasce os dentinhos, né? Tá preparando ela para um outro momento, ela vai, então assim, ela, né, deixou aquela fase para uma próxima. Sim. Depois passa a vida, a gente morre como criança, nasce como adolescente, depois como adulto, a gente... É possível não deixar, essa é a frase de internet, né, gente? Aham. É possível deixar a criança interna nunca morrer? Aham. Sim, sim. Eu acho que é importante, né? Sim, Eu acho que tudo é peneirado, falo, né? sim. Uhum. Você ter uma vida adulta, idosa, que seja, mas Uhum. a alegria de uma Sim, criança, a o espontaneidade. perdão de uma criança. Isso, Acho que isso pode ser levado para a vida. sim. Isso deve, na verdade, ser levado para a vida, né? Porque, né? Essa questão, né? Assim, a gente está numa experiência, né? Aqui de vida, né? A gente está aqui usufruindo dessa possibilidade Sim. e vamos ser felizes, né, gente?
A vida é muito curta para ser pequena, né? Isso. E aí nessa questão ainda, né, só fechando aquele assunto, né, a vida nos ensina então essa questão dos ciclos, né, que a gente Sim. vai deixando uma fase, né, do videogame lá, né, pra ir pra próxima você tem que Passar a primeira ali. passar a primeira. E aí, assim, hoje eu vejo, né, assim, muita gente tá lá, por exemplo, num trabalho que eu não gosto, uma profissão que eu não gosto, eu tô lá num relacionamento que não tá bom, e ela não passa, ela Não fica mexe. naquilo. E aí ela fica aquele morto-vivo, né? Sim. Ela não consegue desapegar, né? Porque para passar para a próxima fase, eu Precisa. preciso desapegar do Sim. velho. Não é gostoso, Felipe, quando a gente... Não é gostoso a gente arrumar um guarda-roupa? Sim. Quando assim, tá aquela bagunça, você desce o seu guarda-roupa, você joga tudo em cima da Deixa cama. arrumadinho. Aí você fala, ó, isso aqui eu quero, isso aqui não serve Uhum. mais. Quando a gente pega o celular, às vezes a gente tem assim, tá lotado de foto, né? Tá explodindo lá a Nossa, capacidade eu de fiz foto. isso comigo esse dia. 5.000 fotos direto. Às vezes a gente precisou baixar algum app pra alguma coisa, nunca mais usou e ficou lá. Quando a gente faz uma faxina, não é gostoso? Sim. A gente movimenta aquela Renova, energia, a gente né? renova. Agora é a mesma coisa interna, né? Tá uma bagunça interno, precisa arrumar. Porque senão fica aquela coisa estagnada. Então, assim, tem mágoas ali, tem traumas, tem, né, decepções, tem um monte de coisa, tem coisa entalada que eu nunca falei. Precisa arrumar esse interno. Porque Sim. quando as pessoas falam lá, né, o mundo tá um caos, por isso que tá todo mundo ansioso, tá, é verdade. Mas se a gente tirar esse assunto e colocar ele do lado, como é que tá você por dentro? Teu mundo, né? O teu mundo. Tá um caos também? Tá tudo organizado? Ô, Nádia, pra gente ir pra prática, aproveitar os nossos internautas da revista, né? Como que a gente conseguiria, pelo menos, dar uma melhorada nisso? Se a gente pudesse dar uma dica prática, o que seria? Faça terapia. Assim, é bem importante, né? E de novo, né? A gente tá num mundo, assim, que os apelos, né? Assim, chamam as pessoas, de repente a pessoa vai priorizar, né? Outras coisas. E aí, assim, né? Não, né? Longe de mim querer julgar, cada um sabe, né? O que é o importante pra si, né? Mas, assim, como as pessoas relegam essa parte, sabe? Sabe assim, a autoanálise, o cuidar do eu, Sim. sei lá, um exercício físico, tudo eu acho isso que tudo isso vai ajuda, somando. né? Porque ajuda, né? No caso, no corpo, né? A pessoa tá num bem-estar, tal, fazer um exercício. Mas assim, terapia é exercício pra mente, né? Então tem pessoas que falam, pra mim eu corro, isso pra mim é uma terapia. Eu, sei lá, isso é terapêutico, né? Então assim, tem coisa, a pessoa fala, eu gosto de cozinhar, isso pra mim já é minha terapia. Sim. Eu gosto de bordar, nossa, eu bordo ali, eu esqueço da vida. Só que terapia é o contrário, não é esquecer da vida, é lembrar da vida, Sim. né? Tem pessoas que fazem atividades que falam, nossa, naquele momento parece que eu apago, né? Não penso em mais nada. Só que a terapia é o inverso. Sim. Então, comigo funciona algo muito interessante. Se eu tô com um problema, principalmente, geralmente é na empresa, né? Tô com um problema, eu tô com muita coisa pra resolver e tal. Se eu saio, eu fico 1 hora caminhando, eu volto tudo arrumado. Cada coisa em todo lugar. É incrível. Aí por quê? Porque eu tô conectado comigo mesmo nesse momento. Talvez e eu dar uma consigo, desacelerada, né? eu consigo falar comigo e me responder. Bom, aí eu não sei. Essa né? conexão. Não sei como é que é o seu caminhar, mas assim, né, quando a gente desacelera, né, dá, né, tipo, tá, né, pode ser o que te ajuda, né? Mas tem essa diferença que eu acho que é importante falar, né, de que terapêutico é totalmente diferente de terapia. Terapia, a gente vai fazer essa escavação sem agredir, sem passar o limite, no ritmo da pessoa, mas para ela ir expandindo a consciência dela sobre ela. Por que eu sou assim? Não quero mais ser assim, quero mudar, mas não consigo. Que apego que tem por trás disso? Então é isso. Né? É estudar mais a fundo o eu, então. Isso. Não é apenas resolver um problema que eu tô aqui agora. É o meu, é o eu interno Isso, mesmo. porque assim, às vezes a pessoa ela chega pra terapia, né? Geralmente, infelizmente, né? Porque assim, hoje a gente tem assim, 5% das pessoas fazem terapia. É muito pouco.
né? Então, assim, comparado a essas taxas absurdas aí que a gente tem de depressão, sei lá, 5%, né? Tem muita gente, né, que infelizmente não tem acesso, não pode, mas assim, tem muita gente que pode e não faz, porque, sei lá, prefiro fazer outra coisa pra mim. Tu acha que existe um preconceito? Eu acho que, infelizmente, ainda tem um estigma, né? Ainda mais, por exemplo, aqui em Pinhal, né, São Paulo, Campinas, né, atendo muito, né, o pessoal dessas cidades, é diferente. Aqui em Pinhal ainda tem, sim, eu sinto que tem, né? O pessoal às vezes fala, terapia, nossa, a pessoa não tá bem, né? Tipo, não, ela tá ótima, né? Tanto que ela, às vezes, né, tem gente que vai pra terapia porque tem uma demanda específica, tá lá passando por um problema, vai, né? Geralmente é o que leva a pessoa pra terapia, mas a pessoa pode ir porque eu quero me conhecer melhor, porque eu quero, sei lá, entender o meu propósito, né? Pra onde eu tô indo, é isso mesmo que me faz feliz? Ou isso foi, sei lá, alguém me falou, é uma coisa que veio da infância, porque na infância eu ouvia muito que, sei lá, ser parará, parará era legal. Aí você vai e faz, aí você tem depressão. O que é bom pra mim, né? Então a pessoa precisa saber, né? O que é voz externa, porque na nossa cabeça tem muitas vozes, né? Tem voz de pai, de mãe, de não sei quem, não sei quem, não sei quem. Nossa vida. E em meio a tantas vozes que ficam falando na nossa cabeça, qual é a sua? Você precisa saber diferenciar, senão você fica perdido. Ah, não, vou pra cá, não, vou pra cá, ah, não. E essa minha eu posso construir ela, eu construo ela do decorrer da vida. Você... Ou constrói em mim. Você, assim, tem a sua essência, né? A gente chama o eu profundo, né? E a gente tem, né, uma coisa que, assim, a sua sabedoria interna, o seu eu profundo, assim, ele sempre vai tentar te mandar pro caminho da sua realização. Isso é muito bonito, né? Mas às vezes a gente é surdo, é cego, a gente não quer ver, a gente não dá ouvidos, né? Sim. Às vezes a gente tem uma voz ali que tá te falando, ó, vai por aqui, tal. E a gente, né? Não ouve. Então, mas assim, eu preciso saber qual voz ouvir. Senão é isso, eu ouço 500. E aí eu não sei qual que eu escuto. Né? Legal, muito legal. Olhando para esses caminhos e para o teu trabalho hoje, qual que você acha que é a sua missão? A minha missão, eu acho que é, assim como para mim foi transformadora esse trabalho de autoconhecimento, é colocar as pessoas no comando, né, das suas vidas, né? Eu acho que isso só é possível quando a pessoa ela mergulha em si, né? E tem muita coisa hoje, né, eu vejo assim, né, e que são coisas assim, maravilhosas também, mas a gente só pode mudar aquilo que a gente tem consciência. Então, assim, não tem como assim, sei lá, vou fazer, sei lá, uma coisa e vou relaxar, né? Eu não vejo como a gente se transformar de uma maneira passiva. Vem alguém lá e nossa, fez uma revolução na minha vida, né? Eu entendo, né, e pela minha própria experiência e pelas coisas que eu já estudei, de que a gente só consegue mudar aquilo que a gente conhece. À medida que eu sei, beleza, então existe isso. Então tem esse trauma que me bloqueia. Tem essa, sei lá, o que for. Tem uma coisa aqui que me trava, é isso que me trava. Aí agora que eu sei disso, eu posso atuar sobre isso. Né? Agora, quando você... discute de algo que eu não conheço. Exatamente. Né? Porque assim, tem muitas possibilidades, né, de trabalhos, né, de repente que podem ser feitos, e eu acho que eles ajudam muito, né, são incríveis. Mas eu acho que tomar consciência. É igual tu falou da religião, tudo que vem pro bem é válido. Sim. Né? Sim. Eu gosto muito, eu já li quase todos os livros dele. Eu gosto, né? Ele fala muito sobre ser o protagonista da sua própria história. Isso. Augusto Cury. Sim. Né? Então, ele fala muito disso. Eu até falo que eu fui diagnosticado no livro, tá? Ele fala da síndrome do pensamento acelerado. Não sei se tu já chegou a ver, mas é bem legal, bem interessante. Mas ele fala muito, ele cita muito isso. De você estar no domínio do palco da tua vida. Né? É você ter o domínio da... Eu achei muito legal o que tu falou, é a questão... Eu preciso saber onde eu estou.
Eu preciso saber o caminho que eu vou percorrer para Aham. onde saber onde eu quero chegar. Sim, sim. E isso, você consegue auxiliar os seus Sim, pacientes sim. a estar se achando aí. Sim, Colocando exatamente. no eixo, como a gente diz. Né? Exato, né? Porque é isso, né? Porque é quando as pessoas falam, né? Tipo, então a gente vê, né? Ansiedade, depressão e alguma coisa e tal e tudo isso. E as pessoas ficam assim, tipo, muito, né? Tipo, ó vida aos céus, né? Uhum. Nossa, que mundo louco, né? Só que assim, aí você tá num papel de vítima, Sim. né? E o que é uma vítima, né? Então assim, eu sou o coitado. Isso não vai resolver nada, Exatamente. né? Vai te afundar cada vez mais. Sim. Então assim... Não pode satisfazer tipo onde eu tô, né? Eu preciso Sim, mais, né? Eu sim. preciso melhorar. E uma vez eu escutei uma frase, né, da minha mestra, e que eu achei muito legal, porque ela falou assim, né, tem duas notícias, uma boa e uma ruim, né? A boa é que ninguém no mundo pode te fazer infeliz. Ninguém Essa é a no boa. mundo pode te fazer infeliz. Essa é a boa. Certo. E a ruim é que assim, só você pode se fazer feliz. Então assim, quando a gente fala, é porque a pessoa tá depressiva, é porque o casamento é ruim, porque o negócio tá difícil, não sei o que, tal. Mas assim, é cada um por si, nesse sentido. Sim. Não dá pra gente empurrar a culpa pro outro. Tá bom, então assim, tá difícil, o que você vai fazer sobre isso? Sim. Que volta um pouquinho pra questão das mortes e renascimentos. Sim. O que não tá bom? O que precisa morrer? Sim. Pra você continuar vivo? E às vezes não é morrer literalmente por completo. Sim. Às vezes é ressignificar alguma coisa. Exato, sim. Ajustar, De né? repente, assim, morre um conceito, né? Exatamente. Morre assim, um conceito que eu tinha sobre alguma coisa, tá bom. Então, assim, tô vendo a vida de uma outra maneira, mas assim, tem essa questão, né? Tipo, que as pessoas, elas precisam, né? Primeiro, sair do papel de vítima. Desculpa, vou ser muito direta aqui, ninguém é coitado. Exatamente. Ninguém na vida é coitado. Então, assim, tá cada um passando pelo que precisa passar. Agora, eu posso sentar e chorar, ou eu posso fazer alguma coisa. Sim. Né? É sempre sobre o livre-arbítrio. Sim. Né? O que eu escolho? Você é livre, né? A gente Isso é é livre. fato, né? A gente Sim, é livre. sim. Aí a pessoa fala, tá bom, mas eu não posso, porque isso, porque aquilo. Então, assim, aí de novo, a vítima. Sim. Né? Então, o meu trabalho, né, na terapia é trabalhar esse autoconhecimento para que as pessoas, sabendo de si, o que eu quero, o que eu não quero, Sim. o que para mim é negociável, o que não é negociável, para onde eu quero ir, onde eu tô, né? Hoje eu tô aqui, quero ir pra cá, quero ir pra lá, tal, e colocar nesse protagonismo. Eu acho isso muito fantástico, assim, eu brinco, né, faz 34 anos que eu tento emagrecer, né, mas eu acho muito legal porque, apesar de eu não conseguir por fatores psicológicos, sei lá, né, problemas de vidas passadas aí, mas eu acho muito interessante, assim, se eu colocar na minha mente e decidir que eu vou ser um fisiculturista daqui 10 anos, eu vou ser. Sim. Desde que você queira. Desde que eu queira. Sim. Então, assim, é o que tu falou, tá na mão de quem? Sua. Isso é fantástico. Sim. Né? Eu quero ser um médico. Isso. Tu consegue ser um médico. Sim. Basta querer e correr atrás. Exatamente, né? querer forte, né? Então, assim, entender é isso, assim, tipo, se você está infeliz, a culpa é sua. Poxa, é tão doído ouvir isso. As pessoas engasgam. Mas é isso, porque assim, se não está bom, o que precisa morrer? Porque assim, eu só posso renovar, eu só posso nascer pro novo. Sabe o que acontece quando muito? a gente deixa, abre espaço. Sim. Né? Que é o guarda-roupa lá. Exatamente. Né? Tirei um monte de coisa que eu não uso mais, agora abriu espaço para novas. Sim. Gente, a Nádia é fantástica. Ela já tá me fazendo pensar em várias coisas aqui, ó. Tu falou no início, né? Da questão de ficar vendo o outro. Sim. E a gente chega num momento da vida que a opinião do outro é muito mais importante do que a nossa. Sim. Isso é um absurdo. Ah, mas eu não vou porque o outro não. Ah, mas porque vão achar isso? Só porque vão falar aquilo. Sim. Mas assim, quando você tá tão sugestionável assim ao outro, é um pouco disso, porque eu não sei de mim. Aí o que o outro fala que é certo, então aquilo que é certo. Só que, assim, o auto-julgamento fica muito maior. O certo pra ele pode não ser o certo pra você. Exatamente. Né? E essa questão, né? Tipo, então assim, você está inadequado, você está assim, você está errado, então, né? Essa é a moda, é assim tem que ser, tá bom. Eu me enquadro nisso ou não?
Né? O que me faz feliz? O que eu quero? Agora, quando você tem essa, né, mais fragilizado, mais fraco, então eu vou seguir. Né, que a gente fala, né, como é que é? É o efeito manada. Sim. Aí vai todo mundo bonitinho, fazendo todo mundo igualzinho, né? Sim. Então, assim, essa perda de identidade, né? É verdade. Eu até lembrei que agora, quero mandar um abraço pro Ilho Canhadas, um grande amigo meu. Ele fez lembrar de algo. Ele falava que o pai dele era construtor, pedreiro, e ele também virou pedreiro, mas ele tinha vontade de fazer engenharia. E ele foi fazer engenharia com 50 anos. Que maravilhoso. E não foi aqui em Pinhal, né? Pinhal não tem. Ele, primeiramente, ele ia pro NASP, em Engenheiro Coelho, depois ele transferiu para São João. Sim. Todo santo dia, ele montava no carro, ia na faculdade, voltava às 11 da noite. Sim. E ele falava que ele era o vô da turma. Que ele sentava, só tinha molecada. Sim, mas... Só que hoje, ele mora em Pinhal, né? É um baita do engenheiro. Sim. Trabalha como engenheiro e não trabalha como pedreiro. E ele tá realizado, será? Ele tá super realizado. Muito. Né? Com 50 e poucos anos. Né? Parabéns por uma atitude dessa. Sim, claro. Né? Mas eu acho isso, o olhar muito o outro acaba. Sim. É que a grama do vizinho é mais verde. Sim. E o problema não é do grama do vizinho ser mais verde, é que eu não tô cuidando da minha. Exato. Sim. Ô Nádia, também tem algo que eu tô falando aqui, como eu falo, eu gosto muito de frases impactantes e tal. Tem surgido muito, e a gente vive muito isso, ainda mais no meio empreendedorismo, os famosos coachings, né? Parece que tá um jogo, uma luta, o sentimento das pessoas. Né? Parece que tudo tem que ser emocional. Sim. Eu acho que até o teu trabalho, acho que ele é um pouco contrapartida disso, né? Ele vai no real sentido. Isso. A gente vai trabalhar muito assim, as raízes, né? Porque assim, às vezes a pessoa ela tem um sintoma, né? Então, por exemplo, né? Como a gente estava falando de ansiedade, né? Mas pode ser qualquer outra coisa. A pessoa ela tem um sintoma, né? E aí, por exemplo, se for ansiedade, então toma um ansiolítico, né? Ou toma, sei lá, tem uma dor na coluna, toma um remédio, né? Na terapia a gente vai, sim, olhar para o sintoma, mas a gente vai entender qual é a causa desse sintoma, né? Porque, assim, os sintomas, na verdade, eles estão querendo comunicar alguma coisa. Sim. É alguma coisa, assim, que você não ouviu, o seu corpo, ele vai sempre tentar te direcionar pro caminho da sua realização, né? Só que a gente não ouve, aí vai somatizando, né? Aí a pessoa, às vezes, ela tem uma doença, né? Primeiro começa um sintoma, se isso não é olhado, isso vira uma doença, né? Um transtorno ou alguma coisa. Então, assim, a gente vai trabalhar muito a raiz. Sim. Vendo aqui um pouquinho, eu queria que a gente abordasse isso aqui e encaminhar para o final, infelizmente, né, gente? A parte, né, a psicoterapia e a arte-terapia. Sim. É novo? Como que é essas áreas aqui? Não, então, né, isso que a gente está falando, né? Eu sou psicoterapeuta, né, de abordagem transpessoal, que é a quarta força da psicologia, né? A terapia, a gente vai trabalhar muito, então, essa questão do autoconhecimento, né? Ou quando a pessoa ela já traz uma demanda, né? Ela traz uma queixa, eu quero vir, né? Porque eu quero resolver isso. Ou quando ela vem assim, tipo, eu quero me conhecer a fundo, né? Então, assim, a gente vai... A psicoterapia seria esse autoconhecimento. Autoconhecimento, para a pessoa se conhecer. A arte-terapia seria o meio? A psicoterapia a gente vai trabalhar com a fala, né? Então, assim, a gente trabalha muito com um material que é falado, a pessoa vai falar, né? A gente fica são métodos. Verbal. A arte-terapia, a gente também é para trabalhar o autoconhecimento, é a mesma coisa, só que a gente usa do recurso da arte. Então, assim, às vezes é uma coisa que a pessoa não consegue falar. Ou ela não tem consciência. Mas quando ela expressa via arte, isso pode ser feito desenhando, pintando, recorte colagem, modelando, infinitas possibilidades, a gente vai fazer esse autoconhecimento através da arte, porque na arte, e não tem nada a ver com artesanato, a arte-terapia não tem finalidades estéticas. Tu, tá bom, mas eu não sei desenhar, não sei, será que é pra mim? Não tem finalidade estética, é livre. O que sair é o que? Assim, o seu inconsciente, ele coloca pra fora aquilo que você precisa ver. Sim. E aí a gente vai falar sobre aquela produção. Gente, não é nada disso não, ela queria pegar a comunicação social, a criatividade lá juntei dos 20 anos e juntou agora. Sim, exatamente. Entendeu? É isso que ela quis fazer. Sim. Mas, tudo se encaixou. Exatamente. Isso aqui eu acho que é um diferencial teu aqui na nossa região. Sim. A arte-terapia. E é possível mesmo ler um pouco Sim, tudo. da arte? Não é um pouco, não. Assim, mesmo? a arte revela muito.
né? Se eu fizer uma casinha redonda é uma coisa, fazer reta é outra. Porque assim, a arte-terapia, ela vai trabalhar, então assim, tem o tipo de material que a pessoa usa, ele já está comunicando sobre ela. Eu coloco numa mesa um monte de coisa, a pessoa ela escolhe uma aquarela, ou ela escolhe um giz de cera, isso já comunica. O que significa? Então, aí tipo, tem um monte de coisa, tudo é caso a caso. Eu sou muito contra essas coisas. Eu não vou nela não, gente, eu tenho medo disso aí. Então, assim, o tipo de material comunica, as cores, o tipo de traço, a localização do desenho na página, tudo comunica na arte, né? E se a pessoa desenha algum símbolo, né? Às vezes ela faz um rabisco. Dá pra gente fazer muita leitura dali. Então, a arte-terapia, ela é... Só que não é algo tão simples assim como a gente ouve falar, né? Não. A pessoa fez um rabisco, bom, isso aqui é porque o risco começou pequeno, depois ele aumentou o problema. Sempre tem uma leitura do terapeuta, né? Eu obviamente, né, por conta de tudo que eu já estudei, né, eu vou ter uma leitura. E mas casos que já existiram, né? Sim, também. mas é assim, o que significou pra você? O que você sentiu fazendo isso? Né? Então tem muito isso. E aí só tem assim, isso que eu preciso reforçar muito, porque as pessoas confundem, né? A arte-terapia, ela é terapia. Ela não é aula de artes. É um estudo em cima da arte. Isso, a gente vai fazer a terapia com a arte, né? De uma pessoa, de uma mente. Isso. E aí, assim, o que eu gosto muito, né, quando as pessoas dão abertura e topam, a gente fazer tudo junto. A gente pode fazer o autoconhecimento pela via verbal, na terapia comum. Em alguns momentos dá uma empacada, né? Aí a gente lança a mão do recurso da arte. A pessoa vai pra lá, faz uma produção, faz uma sériezinha de produções. E aí, assim, a gente pode usar das duas coisas, né? Tem gente que quer só a arte-terapia, tem gente que quer só a terapia. Tem gente que fala, não, tô aberto, manda aí que quero me conhecer. A gente pode transitar nas duas coisas. Isso é incrível. É a arte. Sim. Se a gente pegar um quadro, nossa, quanto rabisco. Sim. Tem muita coisa ali, né? Sim. Quantos sentimentos estão expressos ali. Sim, né? É verdade. Falar um pouquinho do ramo nosso, né, da comunicação social. Eu gosto muito, eu li uma vez um livro, ele falava sobre neuromarketing. Ah, é legal. Acho muito massa, só que eu acho que já é uma parte mais... É o estudo da mente relacionado a comunicação. Como que a pessoa, né, até o próprio livro traz, né, aquele serial Kellogg's, eles fizeram um estudo e o barulhinho que ele faz traz na mente uma sensação, é algo assim muito doido. E eu acho muito bacana e dá para usar, né, a criatividade, estudar principalmente, né, o comportamento do consumidor. Sim. Né? Então, se grandes empresas como, gente, não pense que a Coca-Cola abre a latinha, aquele cleque, que não tem outra garrafa. Aquilo ali foi contratar a Nádia e criaram aquilo. Para quê? Para vender mais, porque é o estudo do consumidor. Então, se as empresas, isso que eu queria chegar para a gente estar finalizando, se as empresas usam disso para vender mais, né, a gente também pode usar disso para ser melhor. Sim. Né? Se a gente se olhar como um produto, né, como que está esse produto? Né? Acho que esse é um... Eu acho que sim, né? As pessoas elas precisam saber delas, elas precisam se colocar numa postura de protagonismo, né? Sair desse chororô, né? Vou dar um spoiler, tá, gente? Eu sou uma terapeuta um pouco brava. Não, mentira. Você quer dar um xingo? Não, mas é isso, assim, eu acho que é importante as pessoas, né, entenderem que assim, né, e obviamente, cada um no seu ritmo, né, tal. Tu vai lá e falar pra tudo, quer ser o que da vida? Vai ser um nada na vida. Mas é isso, né, a responsabilidade de cada um. Sim. Não dá pra gente jogar essa culpa. A Nádia não vai mudar ninguém. Eu não vou mudar ninguém, a pessoa que se muda. Eu tô ali pra conduzir, pra fazer ela chegar nesse eu profundo dela, pra ela se encontrar. E quando a pessoa ela vive na essência dela, aquilo que você falou, eu não preciso mais copiar ninguém. Se gostarem ou não gostarem de mim, é tão libertador isso. Eu não preciso mais ficar seguindo os padrões, o que as pessoas acham. Palavrão nunca é bonito, né? Mas a arte de ligar o foda-se, né? Sim, exatamente. Gente, é necessário. Sim, mas a pessoa ela consegue fazer isso em paz e de forma autêntica, porque tem isso, né? Autenticidade.
né? Então, assim, a pessoa ela precisa viver na essência dela, na autenticidade dela. E se ela estiver assim, não tem como caminhar para uma depressão, ela sabe dela. Sim. Ela tá no controle. O lápis tá na mão assim. dela. Exatamente. Ô, Nádia, a pergunta que não quer calar aqui. Uhum. Tem lugar na agenda? Tem. Esse final de ano não tem, porque tá meio corrido. Mas para janeiro a agenda tá aberta. É isso aí. Então, Uhum. como que a gente acha suas redes sociais? Sim, eu tenho Instagram. E aí o meu Instagram é nadiadelbin.psi, né? PSI. PSI. .psi. Isso. Então eu tô lá no Instagram. Eu tô no Facebook também, mas por conta de tempo eu parei de movimentar essa rede. Eu tô só mais movimentando o Instagram e o LinkedIn, né? Mas acho que é mais fácil do pessoal me achar no Instagram, né? Que acho que Tem ali um espaço que você atende. Sim, ali tem o meu contato, né? Se a pessoa quiser entrar em contato e tal, né? Porque assim, agora fim de ano, né? As pessoas estão falando, ano novo, vida nova. Será que é vida nova? O seu armário interno. Ano novo, vida normal. Então, como é que você tá por dentro? Como é que 2025 vai te achar? Bagunçado ou tá organizado? É isso que eu queria pra gente finalizar. Uma mensagem da Nádia pra esse final de ano. Sim. Aí você pode até olhar aqui para os nossos amigos que estão assistindo. Final de ano, mas nada muda pro ano novo se a gente não mudar. Sim. O ano muda e a gente? Sim. Deixa uma mensagem pra gente. Eu acho que é isso, né? Acho que cada um precisa entender que é responsabilidade sua, né? Responsabilidade própria, fazer um ano novo, né? Porque assim fica agora esse tumulto, essa coisa toda, mas como é que você tá para chegar esse ano novo, né? Então assim, esse olhar para dentro, né? Se tiver interesse em saber mais do meu trabalho, estou à disposição. É isso aí, gente. Nádia Delbin. Nádia, passou aqui uma horinha que nem pareceu. Felipe, obrigada. Que delícia de conversa. Muito obrigada. Sensacional. E, gente, é isso aí. Agora eu vou desligar a câmera aqui e vou fazer um desenho para ela ler. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho, pela dedicação. Obrigado por voltar para Pinhal. Né? Estar aqui na nossa região, atender a nossa população, né? Aqui da nossa região. Então, gente, você já sabe aí, né? Quer conhecer um pouquinho mais? Instagram, @nadiadelbin.psi. Fechou? Muito obrigado. Né? Agradecer. Moni Clube de Desconto, Marcelinho Estética Automotiva, Espada Vidala e Águas Prata. Muito obrigado e até o próximo Pode Valorizar.